Olá pessoal, tudo bem? Sérgio aqui da Tempermac falando, instrutor do curso. Meus amigos, eu vou colocar um trecho da aula de conserto de lavadoras do meu curso da Tempermac para vocês aqui no YouTube. É um trecho da aula de um curso de manutenção de lavadoras, porque eu acho essa aula eu acho ela muito importante. É uma aula básica, mas que tem um valor assim enorme para o entendimento do reparo de uma lavadora. Por quê? Às vezes no suporte, muitas pessoas também me perguntam, quando a lavadora ela não vai agitar, né, na hora que ela vai agitar, ela fica aquele barulho do motor tentando funcionar e não consegue, ou então fica assim. Lavadora, a gente precisa separar os estágios, se o problema é mecânico ou elétrico eletrônico, né? Então eu coloco mecânico como um grupo, elétrico eletrônico como o segundo grupo. Precisamos ver para que a gente não venha bater cabeça para fazer um atendimento na casa do cliente, para quem está iniciando, tá pessoal, em manutenção de lavadoras. Chega na casa do cliente, vai botar para agitar e ela fica lá aquele barulho e não gira, ou então gira muito lentamente o agitador. E a mesma coisa na hora que vai centrifugar, o cesto não consegue girar e o motor fica lá. Aí você fica perguntando, o problema é elétrico? O problema é eletrônico? É na placa? É elétrico? É chicote? É o motor? Ou o problema é mecânico? Aí você fica lá sem saber normalmente por onde atacar. Aí você vai, de repente o problema pode ser o capacitor do motor, aí você vê o capacitor, não é. Pode ser que seja, mas não é. Aí você fica sem saber que direção tomar. Então essa aula é muito importante, porque você precisa separar se o problema é mecânico ou elétrico eletrônico. Separando esses dois grandes estágios, você já vai reduzir bastante, né, a sua análise na manutenção, ok? Então, pessoal, espero que gostem da aula, dê aquele like para ajudar aqui o nosso canal, inscreva se você não é inscrito e clica no sininho, senão você não vai estar recebendo as notificações aí de novos vídeos, ok? Um grande abraço para todos, esperem que vocês gostem dessa aula. Até mais pessoal e até o próximo vídeo. Olá pessoal, como é que vocês estão aí? Mais uma aula aqui. Meus amigos, aqui a gente vai tentar descobrir o seguinte: quando você pega uma lavadora de roupa e às vezes você escuta lá um motor roncando, tipo pom, e a lavadora não centrifuga ou não lava, não agita, nós precisamos separar por estágios para quando a gente for analisar o defeito ficar mais fácil, não ficar batendo cabeça em uma série de coisas que não tem nada a ver. Então essa aula aqui é uma aula importantíssima para aqui para o nosso curso. Precisamos separar quando a lavadora não agita, o motor fica roncando ou não centrifuga. O problema pode ser elétrico eletrônico ou pode ser mecânico, né? Um problema da transmissão, câmbio, enfim, na parte mecânica. Então a gente precisa separar se o defeito é elétrico, eletrônico ou se é mecânico. Isso é muito importante. Porque se o motor tá roncando lá, fazendo sem conseguir girar, ou então pode ser que o motor esteja não conseguindo girar porque ele está prendendo, porque o mecanismo está preso, ou porque é um problema elétrico mesmo ou eletrônico. Então nós vamos separar aqui, e o que eu vou mostrar nessa lavadora vai servir para qualquer outra lavadora que seja top loader, é óbvio, né? Que abra por cima. Então vamos lá. Essa lavadora aqui, vamos supor que o motor aqui esteja tentando funcionar, ou seja, e você vê às vezes até que em alguns casos faz uma pequena movimentaçãozinha. Será que é o mecanismo que está prendendo? Será que é um problema elétrico eletrônico ou um problema do motor? É muito simples. O que nós vamos fazer aqui é simplesmente, primeira coisa que a gente pode fazer, sem antes precisar tirar a correia, se o mecanismo, a transmissão, tudo aqui estiver prendendo, toda lavadora, quando ela está desligada, o mecanismo está com modo de agitação. Então significa que se eu girar a polia da transmissão para um lado para o outro, ele tem que girar. E nesse sentido que eu estou fazendo aqui, ó, sentido horário, anti-horário, horário, anti-horário. Olha, está funcionando aqui. Se eu olhar lá pela frente da lavadora, eu vou ver que o agitador vai acompanhar o mesmo movimento. Então vocês veem que eu estou girando aqui com a mão e não estou exercendo muita pressão não, olha. Estou girando com o dedo, eu consigo girar para um lado, com o dedo eu consigo girar para o outro. Isso significa o quê?
Se o motor está roncando, você vai botar ela para lavar, para agitar. E na hora que vai agitar, ela começa ou então você tem que chegar embaixo, mesmo com a correia no lugar, e você gira para um lado e para o outro. Se estiver girando sem dificuldade, significa que não é um problema mecânico aqui na transmissão. Certo? Agora, se você tentar girar aqui e ver que está preso, o que você faz? Tira a correia fora e tenta girar. Olha, tirei a correia, está girando macio de um lado para o outro. Então o mecanismo tá bom. Não tem nada, não vou perder meu tempo olhando nada na parte mecânica. Aí eu venho para o motor com a máquina desligada e giro o eixo aqui, ó. O eixo está girando também sem nenhuma dificuldade, olha. Porque pode acontecer do motor estar travado. Mecanicamente ele pode estar travado. Aí eu giro aqui a polia do motor e não está prendendo. A polia da transmissão não está prendendo. Então eu descarto qualquer problema mecânico. Certo, pessoal? Aí eu tenho que analisar um problema elétrico ou eletrônico. O que é um problema elétrico? Eu tenho que verificar a bobina do motor, o chicote do motor e a placa eletrônica. E o capacitor também tem que ser verificado. Então é um problema elétrico ou eletrônico. Mas o problema mecânico eu sei que está descartado, porque não está prendendo nem a transmissão e nem a polia do motor. Então você vai fazer isso para todas as lavadoras, que na hora que for agitar, se ele estiver prendendo, faça esse teste. Veja se a transmissão está ok, está solta, e se a polia está solta. Para centrifugar a mesma coisa. Só que para centrifugar você tem que puxar normalmente o freio e você gira a polia no sentido anti-horário, que é normalmente onde entra a centrifugação. Essa máquina aqui, por exemplo, quase todas são parecidas. Eu vou puxar aqui, ó, o braço co-injetado. Aqui está o atuador do freio. Eu vou puxar e vou girar aqui, ó, no sentido anti-horário, ó. Tá girando o cesto, ó. Ele tá com um pouquinho de pressão porque eu tô vendo que o cesto lá dentro da lavadora tá girando. Então eu sei que não tá prendendo. Se eu girasse aqui no sentido anti-horário e ele não conseguisse girar, tivesse preso, aí era um problema mecânico. Ok, pessoal? Tranquilo? Então o objetivo dessa aula é você saber separar os estágios. Se eu girasse aqui e estivesse prendendo, eu teria que ver algo mecânico. Se o motor tivesse preso, era o motor com problema, com ela desligada. Certo? Agora, se está girando para um lado para o outro aqui, né, e o eixo está girando também, não está preso, eu vou descartar qualquer problema mecânico. Aí eu vou perder o meu tempo analisando a parte elétrica e eletrônica. Ok, pessoal? Um grande abraço, até a próxima aula.